Vamos falar sobre o poder que Deus tem te dado e que você pode acessar a qualquer momento. Muitas pessoas, elas não avançam porque elas não sabem do poder que tem, né? Tem uma história que diz que o elefante, quando ele é pequeno, eles prendem ele, não é? Para que ele não consiga sair. E ele vai sendo condicionado àquilo. Ele vai sendo condicionado. E quando ele é grande, ele está tão condicionado, a mente dele foi tão condicionada, que eles colocam uma estaca e prende ele na estaca e ele fica. Ele não força para sair. Por quê? Porque toda vez que ele vai tentar, ele sente aquela corrente pegar nele, ele já condicionou a mente dele que ele não tem poder, que ele não pode, que ele não consegue, né? Ele condicionou a mente dele a ficar naquela posição. Quando criança isso começou. Então entenda, você não sabe o poder que tem, o poder que Deus te deu. Então o mundo, o diabo, as situações ao seu redor querem dizer que você não tem poder, que você não consegue. Quer condicionar a tua mente a dizer que a tua fé ela não vale nada, a condicionar que você não pode, que você é um falido, que você não vai nunca alcançar nada. E aí gera uma coisa chamada medo. O medo, ele vem de maneira tão forte que você fica meio que paralisado, não é? Poxa, eu vou me arriscar, medo de me arriscar, medo de correr risco, medo de passar por situações e não dar certo. E aí já começa, e se não dá certo? E o se, né? E se? Conhece pessoas? Tem gente que devia ter esse nome, e se? E se não der certo? E se? E se? E você continua do mesmo jeito que nem o elefante preso a uma estaca. Por quê? Você foi condicionado e não consegue avançar exatamente porque a tua cabeça está condicionada a viver daquela maneira. Então o que acontece? São as outras pessoas que são os protagonistas na tua vida. São as situações que são protagonistas na tua vida. Então você vive por causa das situações, você vive por causa das outras pessoas e não vive segundo aquilo que Deus te deu. O poder que você tem, coisas que você pode acessar a qualquer momento. Desde que você mude esse condicionamento que foi feito na tua mente, a metanoia. Colocaram sobre a tua mente essa visão, mas você pode mudar isso hoje. Aí, aquela visão, né? Eu não posso, eu não consigo, ninguém conseguiu, não dá, é difícil demais. Eu me lembro de um rapaz que eu estava atendendo ele, e ele queria abrir um negócio. Vou falar o que é, mas queria abrir um negócio. E ele queria abrir esse negócio e aí ele começou a condicionar a mente dele de que ninguém consegue. E os pais dele ensinaram ele que é o seguinte, ó, é difícil demais, tudo é difícil, tudo é difícil. E ele começou a viver esse condicionamento de mente que tudo é difícil, tudo é impossível, tudo não vai dar certo, não vai ter jeito, não vai ter como. E o que aconteceu é que ele acreditou de uma maneira tão forte nisso, que ele começou a achar que ele não podia se arriscar, que ele não podia fazer isso. E eu comecei a questionar ele, né? Quantas vezes ele já tinha tentado? Não é? Comecei a mostrar para ele quantas pessoas já tentaram lá na tua região e foram, que venceram, estão de portas abertas. Não é? Quantas pessoas já venceram os problemas, os medos de se arriscar? E aí ele começou a perceber que existia muita gente que estava conseguindo, estava se mantendo, estava tendo uma vida melhor, estava conseguindo porque se lançou. Enquanto ele tinha um grande potencial, mas não acreditava no seu potencial. Não é? Ele deixou as situações e as pessoas serem protagonistas da vida dele. Então ele deixou o externo ser aquilo que controla o interno. E gente, toda vez que o externo controlar o interno, você vai ter problema. Toda vez que o externo controlar o interno, você vai ter problemas. Problemas sérios. Essa é uma linguagem teatral. Nós vamos emprestar essa palavra do teatro para nós, não é? Então, o que você pensa? Você é o protagonista da sua vida? Ou será que tem pessoas que são protagonistas da sua vida? As pessoas, as coisas, as situações, a palavra que você ouviu lá atrás. Então, olha só, protagonismo é a qualidade da pessoa que se destaca. Escuta o que eu estou dizendo. A pessoa que se destaca em qualquer situação, acontecimento, exercendo um papel de destaque, um papel importante dentre os demais. Isso o dicionário está nos ensinando sobre o que é protagonismo. Isso é protagonismo. É quando uma pessoa, ela se destaca, não é, em qualquer situação, exercendo um papel dela, assumindo os espaços que ela tem ali. Então, eu gosto de dar o exemplo do jogo de futebol.
quando a gente pensa de espaço, eu gosto de dar um exemplo de futebol. Eu joguei futebol há muito tempo, eu fui jogador de futebol, não é? E no jogo de futebol, cada jogador tem o seu espaço, não é? E ele precisa desempenhar muito bem, dentro do seu espaço, o seu papel. E ele tem um papel de todo o grupo, mas ele tem um papel individual também. Então, o melhor é aquele que consegue desempenhar o seu papel naquela posição que ele está. Se ele não desempenha o papel naquela posição, ele é sacado. E aí que se coloca um outro melhor, que vai desempenhar muito melhor esse papel. Ok? Então, escuta, quando a gente pensa nessa visão de exercer o papel, a gente entende que nós temos vários papéis na nossa vida. Como família, como profissional, como igreja, como pessoas que seguem a palavra de Deus, a visão de Deus. Nós temos vários papéis. E nós precisamos ter essa condição de assumir os nossos papéis da melhor maneira possível, dar o nosso melhor sobre cada situação, cada valor que nós temos, não é? Estabelecer princípios e viver a partir desses princípios, segundo esse papel, esse espaço que nós temos. Pai, você é um pai, você é uma mãe, você é um filho, você precisa ocupar esse espaço de filho, de ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho. E lembrando que as pessoas, elas são diferentes. Ok? As pessoas são diferentes. Escute aí, você acredita realmente que as pessoas são diferentes? E que você é único? Bruno, chegou aqui, que ótimo. Patrícia Alves, seja bem-vinda. Você acredita realmente que as pessoas são diferentes? Que ninguém é igual a ninguém? Você acredita nisso? Mesmo? Então por que você se compara? Se você é único, se você é única. Porque as pessoas têm a tendência de se comparar se elas são únicas. Me fala. Me explica isso aí. Como é que é? Se eu sou uma pessoa única, como é que eu vou me comparar com outra pessoa? Eu não posso me comparar. Eu só posso me comparar comigo mesmo. Eu só posso trabalhar essa questão com relação a mim mesmo. Então eu vou olhar se ontem, né, ou melhor, se hoje eu fui melhor que ontem. E se amanhã, quando eu chegar lá, eu vou ver se eu fui melhor que hoje. É assim que as coisas começam a acontecer, porque eu sou uma pessoa única e eu tenho que ser melhor que eu mesmo. Eu não tenho que ser melhor que você. Porque quando eu começo a querer ser melhor que você, eu vou começar a competir. E aí isso não tem limite, isso diminui o meu potencial. E quando eu me comparo, a Bíblia diz que eu mostro a minha insensatez, é isso que a Bíblia diz. Olha o que Deus está dizendo. Quando eu me comparo, eu mostro a minha insensatez, a minha necessidade. O nécio, ele vive se comparando. O nécio, mas eu tenho outro. Ou então isso vai gerar inveja e ciúme. E normalmente a gente vai começar a dizer, Deus, por que tu não me deu aquilo que aquela pessoa tem? Deus, por que o Senhor não me fez daquele jeito que aquela pessoa é? Peraí, tudo errado. É isso que amarra a tua vida, é isso que não deixa você avançar. Então para de se comparar se você é uma pessoa única. Deus te fez único. Então se você é uma pessoa única, você não precisa se comparar com ninguém, tá? Escuta aí, presta atenção. Você não tem controle de nada que é externo. Preste atenção. Você não tem controle de nada que é externo, principalmente nesse tempo. Qual é o controle que você tem? Me fala. Você tem controle sobre o teu dinheiro? Não. Você tem controle sobre o governo? Também não. Você tem controle sobre o coronavírus? Também não. Você tem controle sobre aquilo que acontece ou aquelas pessoas que estão externas, são externas, situações externas. Você tem o controle sobre isso? Você pensa uma falsa segurança achando que você tem. Viu? Rosângela chegou aqui, ótimo. Tá entendendo, pessoal? A gente não tem o controle sobre as coisas externas, mas a gente quer ter o controle. Você vê nesse tempo de coronavírus, o quanto as pessoas querem ter controles. Ela quer o controle. Mas nós não temos o controle dessas coisas. Pelo contrário, nós não vivemos com esse controle. Então escuta, o único controle que você pode ter, e que muitas vezes você tem entregue para outras pessoas, é o teu controle interno, o teu coração, as tuas emoções. Esse controle você pode ter. Tá entendendo? Você só pode controlar o seu mundo interno. Só que tem gente que está querendo controlar o mundo externo e não vai conseguir. Outro dia eu estava falando sobre vencer os inimigos internos. Porque tem gente que quer vencer os externos. Se você não vencer os internos, você não vai vencer os externos. Deus falou para Josué, aquele que foi o sucessor de Moisés, dizendo assim, não faça aliança com ninguém. Não faça aliança. E ele fez aliança. E depois, em Juízes, no livro de Juízes, da Bíblia, você vai ver Deus falando, olha, esses
Deuses vão ser laços para vocês. Esse povo vai ser problema para vocês, porque vocês fizeram aquilo que vocês acharam melhor, vocês não fizeram o que eu mandei. E o que aconteceu foi que aquele povo se tornou laço, e os deuses dele, problema na vida daquele povo. Saul não expulsou os filisteus, estavam dentro da terra. Saul, ele permitiu que os jebuseus estabelecessem em Jerusalém ali o lugar deles. No entanto que Davi, quando ele assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é destruir a terra dos jebuseus, que depois se torna cidade de Davi e posteriormente chamada Jerusalém. Entende? Então tem gente que gosta de lutar contra os externos e não consegue sair do lugar, porque não vence os internos. Tem gente que perde oportunidades de ser o protagonista porque não vence os externos. Só está lutando contra os internos, desculpa. Só está lutando contra os externos. Você não pode. Você primeiro tem que vencer aqui, você mesmo, porque você só pode controlar o teu mundo interno. Está ouvindo isso? Não sai daí que tem mais, hein? Se queremos atuar como protagonista, devemos escolher como agir em relação ao nosso mundo interno, diante dos desafios que aparecem no nosso caminho. Então escuta, olha só, os desafios virão, as emoções virão, as palavras, as vozes, tem muitas no mundo, virão sobre nós também. Pessoas que querem dizer como tem que ser a tua vida, pessoas que querem ter a última palavra sobre você. Escuta, só quem pode ter a última palavra sobre você chama-se Deus. Esse pode ter a última palavra sobre você, mas ninguém, porque ninguém tem o controle do futuro. Só Deus tem o controle do futuro. Napoleão Hill, ele falou uma coisa muito interessante. Aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela derrota, tem grande possibilidade de ser um bem-sucedido. Um dia ser bem-sucedido. Aquele que perdeu uma corrida, olha só, sem culpar os outros, ele está no caminho certo, porque ele tem humildade. Não culpe as pessoas pela derrota, não é? Aquele que perdeu uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota, tem grandes possibilidades de ser alguém bem-sucedido, alguém que vai vencer. Está ouvindo? Uma coisa, olha só, Adão, ele recebeu esse poder que nós estamos falando aqui, o poder do protagonismo. Adão, ele recebeu esse poder, mas ele entregou, ele perdeu esse poder. A verdade, a palavra melhor é entregar, né? Ele entregou para o diabo esse poder que Deus deu a ele. Ele deu nome para os animais, não é? Ele tinha o controle de todas as coisas, porque ele tinha o controle interno. Quando ele entregou esse controle interno, porque olha só, a Bíblia diz que a mulher, ela comeu do fruto e ela foi enganada, mas o homem comeu conscientemente. Então ele conscientemente entregou o controle. Ô Guida, seja bem-vinda. Olha aí, olha só, ele entregou o controle da sua vida para o diabo. E permitiu que o pecado entrasse tomando conta da sua vida. E aí, condicionando a sua mente de que não é possível mais. Condicionando a sua mente de que ele não pode ser mais o protagonista. De agora em diante, ele vai deixar o diabo, as situações, as pessoas serem protagonistas sobre a sua vida. Então, quando você nasce, você começa a ser condicionado na sua mente, você precisa de uma metanoia de Deus. A metanoia que vem de Deus, a mudança de mente que vem de Deus. Senão você vai continuar na mesma pegada, na mesma direção. Você vai continuar patinando e não sai do lugar. Tá entendendo como é que é? Então você precisa quebrar essa maneira de pensar. Como? Pela palavra de Deus, pelos princípios de Deus, aumentando a tua visão de conhecimento. O conhecimento faz toda a diferença na sua vida. Adão, ele entregou de bandeja o protagonismo para o inimigo. Não é? Quantas pessoas não estão fazendo assim por causa das suas emoções? Por causa do seu mundo interno? Não é? Outra coisa, eu quero te dar uma boa notícia. Olha a boa notícia que eu tenho que te dar. Que em Cristo Jesus, esse poder de protagonismo, ele retorna, ele é restaurado, para que a gente possa escolher quem nós queremos ser e que mundo nós queremos viver. Quando Cristo morre na cruz e quando você crê nele, o que acontece é que há uma mudança total na sua vida, viu, Fabrício? Há uma mudança na sua vida tremenda. E você agora recebe poder de ser protagonista, de escolher o mundo que você quer viver, de escolher a situação emocional que você quer viver, a escolher ser líder e liderar as emoções e o seu mundo interno.
Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. O poder do protagonismo, ao que Deus te deu. Em Cristo é restaurado isso. Então você não precisa mais ouvir os outros, você tem que ouvir a Deus. Você não precisa mais ouvir o que as situações dizem e botar culpa em todo mundo. Agora lembra de uma coisa que eu tenho ensinado aqui. A parte de Deus ele sempre faz. Agora a sua parte, quem faz é? Quem é que faz a sua parte? É você. Você tem que fazer a sua parte. Está entendendo isso? Olha só. Outro exemplo que eu queria dar para você, além de Adão, que entregou o seu protagonismo para o diabo, permitiu que o pecado tomasse conta de tudo, não é? Permitiu que suas emoções fossem quem controlassem ele, o seu mundo interno. Não é assim? Eva quis aquilo que Deus não tinha dado. Adão também deu. Eles queriam de Deus aquilo que Deus falou que não era deles. Eles acreditaram mais no diabo do que em Deus. Essa foi a realidade. Outro exemplo foi Timóteo. Paulo escreve a Timóteo e ele dá um texto tão forte para Timóteo que vai falar exatamente sobre o protagonismo. Ele diz assim, ó, ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo, escute, seu exemplo dos fiéis, aonde? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza e no espírito. Desculpa, olha só, na palavra, no procedimento, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Essas são as palavras chaves que você tem que ser protagonista. Olha só os passos que Paulo dá a Timóteo para que ele seja protagonista. Primeiro, palavra. Olha só. Segundo, procedimento, maneira de proceder. E aqui eu gosto de falar muito da autonomia, né? Eu gosto de dizer sobre comportamento. Se você dirige o teu mundo interno, o teu mundo externo vai se manifestar através desses comportamentos. Depois ele vai falar sobre o amor. Olha que coisa linda, maravilhosa. Você tem que ser o protagonista. Escuta, tem gente que não se ama, não consegue sentir o amor de Deus, não consegue sentir o amor do outro. Olha só, eu queria dizer para você que as pessoas podem ter 3 atitudes diante do protagonismo ou não protagonismo. 3 atitudes, escreva aí. 3 atitudes, ok? Primeiro, podemos ficar reclamando sem parar. E olha só, escuta aí o que eu estou dizendo. Às vezes, isso gera inveja. Isso é inveja. Isso é arrogância. E essa... Posso falar, gente? Posso falar mesmo? Vou falar. Essa inveja que tu tem, ela é tão terrível que tu está culpando Deus. Por que Deus não fez do jeito que você quer? Por que Deus não te fez igual aquela pessoa? Por que Deus não te deu aquilo que deu para outra pessoa? Peraí, você é único. Deus vai agir na tua vida, te deu competência, ele tem um propósito de vida, uma história de vida, ele tem uma meta especial, uma maneira porque ele te criou, ele tem um propósito para que ele te criou. Você não tem que se preocupar, aquilo na vida do irmão é do irmão. A vida do amigo, agora aquilo que é na tua vida é na tua vida. Entendeu isso? Segunda coisa, podemos colocar a culpa nos outros ou nas situações. Segundo, posso colocar a culpa nos outros ou nas situações. Terceiro, eu posso ir atrás da solução e transformar totalmente a minha vida. Transformar a reclamação em ação. Transformar a situação que eu estou vivendo, que parece negativa, em uma ação eficaz, própria. Tem poder quem age certo, e age no tempo certo, e faz aquilo que tem que ser feito. Não adianta só, eu tenho poder, mas se tu não agir, se não fizer nada, não adianta nada. Aqui entra uma palavra, gente, que eu quero falar para você, que chama-se superação. Sabe o que significa superação? Superação, a palavra super e a palavra ação. Superação. Olha aí. Ação de superar, de ultrapassar uma situação desagradável, perigosa. Ação de vencer, de conseguir a vitória. Isso é superação. Tá entendendo, João Carlos? Chegou aí. Seja bem-vindo, ok? Olha só. Superação. Transformar uma situação, não é? Que parece que não vai acontecer, que está parecendo derrota, em uma ação. É superar a ação. Essa é a realidade. Superação. Olha aqui, bispo, pode repetir a terceira atitude, claro. Ir atrás de uma solução e transformar essa reclamação em ação.
E aí eu estou falando sobre essa proposta de superação. O que é superação? Ação de superar, ultrapassar uma situação desagradável, perigosa. É aquela pessoa que olha uma situação aí, olha a ação que está na sua frente, e ao invés dela submergir, ela supera essa ação. Eliana Neuza, seja bem-vinda. Bom que você está aqui. Entendeu o que é superação? É você olhar aquilo que aconteceu diante de você e você superar essa ação. Você trazer uma proposta tremenda para vencer. Uma proposta que vai fazer você conseguir alcançar os seus objetivos, alcançar a vitória. Você está entendendo? Está fazendo sentido para você? Porque a pessoa que olha uma situação e submerge é um tipo de pessoa. É aquela que é levada, aquela que não consegue ter ação. Né? Ela fica totalmente sem ação. Não é superação, é sem ação, na verdade. Agora tem outra pessoa, que ela olha aquela situação, pode ser até negativa, mas ela tem o poder de transformar isso em uma situação favorável. Eu gosto muito da palavra resiliência aqui. O que quer dizer resiliência? É transformar a dor em vitória, em força. Transformar a dor em força. Isso é resiliência para mim. Então eu entendo que superação é a mesma ideia. Transformar uma situação complicada, uma ação negativa mesmo, em uma superação para alcançar o teu objetivo. Sabe qual é a principal qualidade do protagonista? Você sabe qual é a principal qualidade do protagonista? Você vai ficar assustado com isso. Você vai ver que você tem isso, é isso que eu estou falando. Deus te deu esse poder de protagonismo e você está entregando para as pessoas. Você está entregando para as situações, está entregando para as tuas emoções tóxicas. Ó, há 5 tipos de emoções. Alegria, tristeza, culpa, medo, né, e raiva. Essas são as 5 emoções. Alegria, medo, culpa, tristeza e raiva. Então o que acontece? Né? Raiva, ira. O que acontece? Diante dessa situação, você começa a viver algo totalmente diferente. Entendeu? Quando você começa a controlar, a ser protagonista dessa situação. Mas escuta, eu quero que você pegue um papel aí que você vai escrever bem grande. Qual é a principal qualidade do protagonista? Escuta aí. A principal qualidade do protagonista é a humildade. Bispo, a humildade? Por que a humildade? Sabe por que a humildade? Porque o protagonista, ele sabe reconhecer que não sabe lidar com os desafios da vida e precisa buscar aprendizado. Olha só, quem é orgulhoso, sabe tudo, tu acha que vai procurar algum tipo de ajuda? Tu acha que vai fazer alguma coisa? Nada, já sabe tudo. Quem sabe tudo, não sabe nada. Quem faz tudo, não faz nada. Então a principal característica do protagonista é que ele é humilde. Olha só, Deus exalta os humildes, não é? Deus leva ele a uma posição tremenda. Por quê? Porque ele sabe reconhecer. Pô, eu não sei lidar com a situação, eu preciso estudar, eu preciso me preparar para essa situação. Como agora, o Covid está aí. E você pode ser alguém que, não, eu resolvo, eu faço, aconteça, mas você pode se preparar para essa situação. E, gente, problema e situações difíceis virão. Agora, o que você vai aprender com a situação toda que você está vivendo, não é? Para que você consiga passar por outra situação. Porque isso é o sábio. O sábio, ele prepara o caminho. E ele anda no caminho que ele preparou. O louco, ele anda em qualquer caminho. O maluco, o sem cabeça, ele faz qualquer coisa. Olha só, reconhecer que não sabe lidar com os desafios da vida e buscar aprendizado. Ver a si próprio como parte de um processo e não como um produto acabado. Eita Deus, olha só. O apóstolo Paulo diz assim, eu não alcancei, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Mas ele também diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu não avanço para trás, gente. Escuta, eu não avanço para trás. Ninguém avança para trás, tá bom? O apóstolo Paulo está dizendo, avançando para as coisas que estão diante de mim, não para as coisas que estão atrás. Eu preciso deixar as coisas que estão atrás para poder avançar para frente. Quem não deixa as coisas de trás não consegue avançar. Está ouvindo aí? Escuta, você tem que entender que você é parte de um processo e você não é um produto acabado. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Deus está trabalhando todo dia em nossas vidas. Está entendendo? Até aquele dia, o dia de Cristo. A humildade significa reconhecer a importância dos outros. Reconhecer que você não sabe, que você pode aprender.
Reconhecer que você tem recebido de Deus capacidade para ser protagonista. Está entendendo? Isso é verdade. Meu pastor Newton, seja bem-vindo. Gisele, seja bem-vindo aqui. Que bom que vocês estão aqui. Deus te deu poder de protagonismo. E a característica mais forte do protagonista é a humildade. É reconhecer que ele está dentro de um processo que Deus colocou ele. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Viu, Gisele? É isso. Essa é a proposta de Deus, e não como um produto acabado, e se manter aberto para aprender, ou mesmo desaprender, porque tem coisa que você aprendeu errado, querido. Você não é protagonista porque você aprendeu errado. É aquilo que eu falei, voltamos no elefante. O elefante, quando criança, eles colocam uma corrente bem forte, uma corda forte, e condiciona o bicho a entender que ele não pode. Ele cresce, tem uma força descomunal, só que só uma estaca segura ele, porque ele está condicionado. Quantas pessoas não estão assim? Você não está assim, querido. Você não está assim, João Carlos. Talvez você esteja exatamente como esse elefante, condicionado de que não posso, não consigo, agora vou morrer, acabou, não tem como. Você é o protagonista. Você escolhe como você vai viver o mundo que você quer viver. Você pode escolher que esse mundo é o mundo interno. É o único mundo que você tem controle, porque o mundo externo você não tem controle. Deixa na mão de Deus. Está ouvindo, gente? Levar uma vida com atitude de protagonista traz para nós vários benefícios. Escreve isso aí, eu vou falar bem devagar, o pessoal está escrevendo aí, eu vou falar bem devagar. Quais são os benefícios de ter uma vida de protagonista? Primeiro, aumenta a chance de realização pessoal e espiritual. Olha o primeiro benefício. Primeiro, aumenta a chance de realização pessoal, emocional e espiritual. 2. Possibilita uma visão realista do que eu posso mudar ou influenciar. Vou ler de novo. Escuta aí. Possibilita uma visão realista, real. Você precisa saber qual é a tua posição real, tá bom? A tua condição real. Porque aí você vai entender para onde você pode influenciar ou mudar. Escuta o que eu estou falando, porque isso é muito importante. Ter uma visão real é saber de fato o que você está vivendo. Entendeu? Ser quem você é. Você precisa ter uma visão real, a condição, o lugar que você está. Isso você tem que ter humildade para isso. Porque senão você sempre vai achar a última Coca-Cola do Nordeste. Você achar que você é o melhor, o poderoso, aquele que não precisa de nada. Está errado, não é nada disso. Escute aí, gente. Preste atenção. Você pode mudar e influenciar situações, pessoas, mas principalmente, quando você é protagonista, você está trabalhando em você. Protagonista trabalha primeiro em você. Muda você. Porque ninguém muda ninguém. Eu já atendi casais que ele queria mudar ela e ela queria mudar ele. E viviam brigando, viu, Fabiano? Porque eles queriam mudar um ao outro. Rogério Valejo, seja bem-vindo. A pior coisa que tem de atender é quando um casal está querendo um mudar o outro, porque ninguém muda ninguém. A gente pode influenciar, mas mudar a gente não pode. Só Deus pode mudar as pessoas. Só que tem gente que quer mudar todo mundo, né? Porque ele acha que ele está certo e ele é o perfeito. E aí é aquela ideia de sexta-feira. É melhor ser feliz do que ter razão, porque ninguém aguenta viver com uma pessoa que tem razão. Ninguém muda ninguém. Você pode influenciar, mas mudar não. E como é que você influencia com palavras? Normalmente não, mas com as tuas atitudes, com as tuas escolhas, com as tuas decisões. Isso que faz toda a diferença. Então, segundo, possibilita uma visão realista do que eu posso mudar e quem eu posso influenciar, ou as situações que eu posso influenciar. 3, traz maior assertividade nas escolhas. Ser assertivo, sabe o que é ser assertivo? É quando você já sabe aonde trabalhar, saber aonde você vai. Saber na pessoa que você vai, né? No trabalho que você faz, porque você já tem controle sobre aquilo. E quando você fala sobre assertividade na tua alma, na tua vida, você está falando sobre assertividade emocional, que parte de uma vida controlada emocionalmente, e espiritual, que você já sabe qual é a direção de Deus para aquela situação. Então você vai ser assertivo. Quantas pessoas não sabem ser assertivas? E tem que dar 10 mil tiros com um pássaro morto. Eita, vou falar. Agora vou falar. Posso falar, gente? Vou falar. Pessoal do Instagram, posso falar? Pessoal do Facebook, posso falar? Escuta. Tem gente que está se gabando por gastar pólvora
com um pássaro morto. Gente, que glória tem nisso? Que glória tem em gastar pólvora com um pássaro morto? Que é isso? Você está morrendo, já está morto. Para que você está gastando isso? Para que você está investindo onde ninguém investe? Por que você está investindo onde não vai dar resultado? Você já sabe que não dá resultado. Mas não, eu vou matar. Não, mas já está morto. Talvez a tua vida esteja assim. Você já está morto, querido. Você precisa ressuscitar a tua vida espiritual, emocional, e só em Deus que você pode fazer isso. Não tem jeito, não tem outra saída, não tem outra forma. Entendeu? Terceiro, traz maior assertividade nas escolhas. Então, 3 características aí que vão levar a sua vida a ser um protagonista. Os benefícios de uma atitude protagonista. Aumenta a chance de realização pessoal, emocional e espiritual. Possibilita uma visão realista do que eu posso mudar e influenciar. Terceiro, traz maior assertividade nas minhas escolhas. Lembra que a felicidade é formada de escolhas. Você não compra a felicidade. Tá bom? Então é importante que você saiba escolher. Você seja sábio no escolher. Então você precisa ser assertivo. Quando você começa a ser protagonista. Escuta aí. Sabe qual é a frase poderosa que aciona um protagonista? Você sabe qual é? A frase poderosa que aciona o que eu ainda não fiz, que se passar a fazer, vai aumentar as minhas chances de alcançar os meus objetivos e alcançar os meus melhores resultados. Eita, nós! Escreve. Você tem que escrever isso, gente. Você vai ter que responder isso. Eu quero que você responda isso aqui. Manda para mim essa resposta. Eu quero saber se você consegue. Tem um monte de gente que vai falar assim: ai, mas é difícil. Ai, mas eu não consigo, eu não pensei nisso. Ai, mas devia ter pensado. Porque o protagonista vai pensar nisso. Talvez você não consegue, por quê? Porque você não tem pensado nessas coisas. Quando você não pensa nisso, você não avança. Você condicionou a tua mente a ser o elefante preso. Não é? A pessoa que não avança. A pessoa que não é protagonista. A pessoa que deixa os outros, né? Aquela música. Lembra daquela música? Aquela música que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. É assim que você está vivendo? Quem não é protagonista, a música que ele mais gosta é essa. Não é? Agora, gente, escuta. O que aciona? Como é que eu sei se você é protagonista? Eu vou saber agora, com essa colocação que eu fiz agora. Eu vou saber agora se você é ou não. Ó, o que eu ainda não fiz, que se passar a fazer, vai aumentar minhas chances de alcançar meus objetivos e desenvolver e alcançar objetivos muito maiores, melhores resultados, maior assertividade. Quando uma pessoa, quando uma empresa, quando uma igreja, ela tem uma atitude e mente de protagonista, a energia do seu trabalho, ela se transforma. Você precisa buscar, não adianta. Não vai surgir, não é pó de pirim, pim, pim. Não é, eu vou trazer a minha varinha de condão para vocês. Você sabe que eu comprei uma varinha de condão? Porque lá no meu consultório, as pessoas acham que a varinha de condão resolve o problema. Porque ela chega lá, ela fala assim, eu preciso voltar? Ela veio um dia, acha que vai mudar 30 anos de vida, 50 anos de vida, vai mudar? Lógico que não vai mudar. Não se muda assim, é uma busca, é um processo. Mudança é processo, é estudo. Por isso, gente, nós estamos aqui convidando você para esse curso. Você pode entrar agora, hoje começa um curso totalmente voltado para a inteligência emocional e espiritual, para que você mude a sua vida. Pessoal, olha que forte isso, poder do protagonismo. Presta atenção. Ou você vai ser o protagonista da sua vida, não é? Ou as outras pessoas vão ser. Lembra que o mundo que você tem que controlar como protagonista é aqui dentro. Ó, o mundo interno. Viu, Daniela Cardoso? É aqui dentro que você tem que controlar. Porque o mundo externo você não controla. Você não controla o governo. Você não controla o coronavírus. Você não controla a tua aposentadoria. Você não controla. Presta atenção, você não controla nada. Quando você entra num ônibus ou no avião, você não controla. Você não sabe se você vai chegar no final e você acredita. Por quê? Porque você foi condicionado a acreditar. Não é assim? É assim que funciona, pessoal. E isso não te leva a lugar nenhum. Agora escuta aí, gente. Quando uma pessoa ou uma empresa tem atitudes e mente de protagonista, a energia do trabalho se transforma. Como?
Escreva. Como? Eu vou dizer agora. Primeiro, das queixas para soluções. Essa aqui vai ser o lado negativo, tá bom? Das queixas para soluções. Primeira coisa, escreve aí. Quando você tem uma atitude mental, você quebrou esse condicionamento, esse caminho mental, você quebrou esse caminho, destruiu, e vai construir um novo caminho mental. Parar de ser elefante, ok? Você vai ter mente de protagonista a partir de agora. O que é que você faz? A tua energia ela vai ser direcionada para o trabalho. E aquilo vai se transformar de tal maneira que você vai ficar impressionado. Então, ó, das queixas, você vai começar a ver soluções. Toda vez que você olhar para alguém queixoso, viver com alguém queixoso, você vai fugir desse cara. Porque você vai olhar para situações, para soluções melhor. Você vai focar nas soluções e não no problema. Para de focar nas queixas, foca na solução. Ah, mas nessa empresa todo mundo é assim. Ah, mas nessa igreja todo mundo é assim. Ah, mas nessa casa todo mundo é assim. Peraí. Para de focar nisso. Só queixa, só queixa. Sai disso aí. Vai para, solução. Primeira coisa. Segunda, da busca de culpados para a responsabilidade compartilhada. Onde é a minha parte? Aonde é a minha parte? Onde é a parte dos outros? Onde é a parte de Deus? Tá entendendo? Terceiro, do conformismo para a criatividade. Eita, posso falar? Não. Eita, nós, isso aqui é muito forte, gente. Muito forte, muito, muito. Do conformismo para a criatividade. Que é isso? Escreve isso aí. Quando você é protagonista, você para de ser conformado. Você para de viver o conformismo e muda para a criatividade. Forte demais isso, hein? É essa a ideia. Conformismo para a criatividade. Some o conformismo, entra a criatividade. Valdirana, seja bem-vinda. Olha só, tem mais aqui. Da defensiva para a cooperação. Da defensiva para a cooperação. Eu vou ler de novo. Olha só. Das queixas para as soluções. Da busca de culpados para a responsabilidade compartilhada. Do conformismo para a criatividade. Da defensividade para a cooperação. Agora escuta o último. Da reatividade para a proatividade. Vou parar de reagir, só reagir. Não é? Quem age não reage. Reação é aquela atitude que você teve lá quando criança, que você tinha que reagir diante dos problemas, que você não estava preparado para enfrentar. Então você tinha que reagir porque você não estava preparado, você não tinha o psique preparado, você não tinha a vida preparada para passar por aquilo, então você aprendeu a reagir. Então hoje você só reage, só reage, só reage. Então você vai sair dessa atitude de reacionista para uma atitude de proatividade. Aquele que age antes da situação explodir e acontecer. Aquele que se comunica, uma comunicação preventiva e não explosiva. Tá entendendo? Aquele que sabe como agir, sabe para onde está indo, sabe o que Deus quer da sua vida. É essa a grande proposta. Tá bom? Da reatividade para a proatividade. Eu queria incentivar você a ler alguma coisa, ou então assistir vídeos na internet sobre proatividade. Tem aquele pessoal que faz um vídeo desenhando, é muito legal. Ele fala sobre um livro lá, não me lembro exatamente do nome, mas você pode pegar lá e colocar proatividade e assistir no YouTube. O que é proatividade mais profundamente? Que aqui a gente não tem tempo de falar, mas seria legal você pegar isso aí. Olha aqui, chegou aqui a mulher que vai fazer o clube da mentoria. O clube da mentoria. Vai ter não é da Luluzinha, não. Não é? O clube da mentoria. Você vai ter que falar aqui pertinho de mim, ó. Eu vou ter que deitar no seu peito. Vai ter que falar aqui, ó. Vai ter que falar aqui pertinho. Pera aí, deixa eu tirar aqui. Pode falar. Tem que ser aqui. Não dá pra sair? Vai ter que... A minha camisa toda. Na frente de todo mundo. Aí, pronto, vai. Não puxa muito. Olá, pessoal. Tudo bom? Fica mais longe. Feliz de estar aqui com vocês. E o nosso foco da mentoria é realmente não te dar uma receita
pronta de vida, mas te dá os ingredientes certos para você usar na sua própria vida. Esse é o foco da mentoria, te fortalecer como pessoa e você enxergar de outra maneira a sua vida. Muitas vezes nós estamos com uma visão de mundo que nos paralisa, nos bloqueia, ou a gente está olhando mais para trás do que para frente e a gente acaba não vivendo hoje, né? Muitas pessoas ficam olhando para trás e não vivem o hoje. E entram em depressão. Muitas pessoas ficam olhando para frente e não vivem o hoje, mas entram numa ansiedade. Então, nós vamos aprender a como experimentar e vivenciar o hoje e pegar o que a gente tem de melhor para a gente ser a melhor pessoa para a glória de Deus e também bênção na nossa família e realizada como mulher, profissionalmente também falando. Esse é o nosso foco, tá bom? Então, não é te dar uma receita pronta, mas é te dar todos os ingredientes que você precisa para você poder criar sua própria receita. Tá bom? Beijo. Gente, deixa eu contar um testemunho aqui pra gente terminar esse momento, né? E orar. A pastora vai orar pra nós hoje. Pessoal, deixa eu falar uma coisa importante pra você. Lá na minha adolescência, eu recebi uma palavra. Eu recebi uma palavra poderosa. A palavra que eu recebi da parte de Deus é que eu não ia alcançar somente uma nação. Eu ia alcançar as nações. E eu pensava, mas como que eu vou alcançar as nações? Nem estudar eu gosto. No futebol, tu achava? Acho que é a chave em outro lugar. E eu falei, como é que eu vou alcançar as nações? Como é que é isso, né? E o tempo passou, gente. E várias vezes eu recebi essa palavra e não sabia como ia ser isso. Então hoje Deus já tem me levado para muitas nações. Mas eu quero dizer mais para você. É que com essa mentoria, Clube da Mentoria, nós vamos alcançar muito mais gente. E eu quero que você ore por nós. Eu quero que você participe disso. Eu quero que você esteja conosco, ok? Porque vai ter um valor, claro, que é justo, não é? E esse valor, ele vai ajudar a gente a pagar a plataforma para alcançar o mundo, não é? Alcançar pessoas em vários lugares, alcançar pessoas que talvez a gente não alcance, que a gente nunca veja na vida. Mas são pessoas que precisam da nossa ajuda. Então, Deus está cumprindo isso na minha vida. E eu quero que você venha comigo, que você experimente. Tem poder quem age. Tem poder quem age certo. Tem poder quem age certo na hora certa. Então nós estamos vivendo isso agora. Nós não ficamos... Nós podíamos estar em casa dormindo, a gente podia ficar em casa sem fazer nada, a gente podia ficar em casa pensando só em outras coisas, mas não. A gente tem ajudado pessoas. Revoltado por estar preso. Revoltado porque está preso. Não. Mas Deus está nos dando estratégias para poder alcançar o mundo. É isso que eu quero. Esse é meu sonho, alcançar o mundo. Não é? Sabe quem influencia o mundo? Quem pensa em influenciar. Quem não pensa nunca vai influenciar. Então eu quero que você venha comigo, que você reproduza isso e que você possa estar junto com a gente nessa mentoria. Você, espalha isso aí, espalha para muitas pessoas isso, porque essa mentoria vai ser forte demais. Vai ser um tempo tremendo de Deus. É o Clube da Mentoria. E você que pode orar por isso, ore já. Ore por nós, eu preciso da sua oração. Você que é minha ovelha, eu quero pedir que você ore, porque Deus disse que Ele amou o mundo e Ele quer que a gente alcance o mundo, não é? Então, fazer discípulos de todas as nações. E hoje a gente pode fazer isso através da internet. Tá bom, gente? Nós vamos orar então aqui. Chega perto aí, a pastora vai orar. Deixa eu dar um testemunho também sobre isso. Eu achava que querer chegar muito longe, pelo menos pelo que eu aprendi, ou melhor, pelas falsas verdades que eu aprendi. Quem fizer o curso vai entender o que eu estou falando, o que são falsas verdades. E de que querer alcançar o mundo era ambição. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, não é ambição, é a vontade de Deus. Então, fortalecer pessoas em todo e qualquer lugar no mundo, esse é o desejo de Deus para nós. E nós assumimos a responsabilidade de cumprir essa missão que Ele deu nas nossas mãos e queremos que vocês venham junto com a gente. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos escolheu e escolheu cada um que está aí conosco neste momento. Senhor, porque a Tua palavra diz que nada é em vão, que o Senhor não perdeu o controle. Então o Senhor tem o controle de todas as coisas, inclusive do que estamos passando, Pai. Por isso nós confiamos em Ti e descansamos em Ti. Senhor, nós queremos Te agradecer, porque quando a Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade da Tua salvação que nos liberta do pecado e do mal. Mas, Senhor, é a verdade do conhecimento que nos liberta, Senhor, do nosso passado, que nos liberta, Senhor, da mesmice, que nos liberta, Senhor, da paralisia cerebral, cognitiva, emocional e espiritual.
Nós queremos te agradecer, Pai, porque este povo que está aqui está buscando esse conhecimento e quer crescer. E que o Senhor possa se revelar cada mais dias a eles, através das nossas vidas e através do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, obrigado por esse tempo aqui com a gente. Amanhã, não esqueça, mais um tipo, né? Mais um poder amanhã, hein? Então já falamos sobre o poder da palavra, já falamos sobre o poder da confissão, já falamos sobre o poder de ser feliz, hoje o poder do protagonismo. E olha, amanhã, meio-dia, não esquece, convida o pessoal aí, meio-dia nós estamos aqui, tá bom? Em ponto, e nós vamos mais um ponto, mais um poder que você vai poder acessar. Deus te deu, você não precisa de ninguém para isso, já é teu, é só você tomar posse disso e ser protagonista da tua história. E tanto poder assim, não vai se transformar em super-herói não, vai se transformar em super-humano, tá bom? Em superação. Gente, Deus abençoe. E até amanhã, meio-dia, que Deus guarde você, fortaleça a sua vida e te encha de graça, de poder, tá joia? Vem você também pro nosso clube, o Clube da Mentoria. Abraço!